Solicito da assessoria legislativa que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata 1253, sessão ordinária da Câmara Municipal de Eunápolis, Bahia. Aos 14 dias do mês de agosto de 2025, às 8 horas e 45 minutos, foi dado início à 1253ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Eunápolis, Bahia. Havendo o quórum regimental, com a ausência do vereador Ubaldo Suzar e a ausência justificada dos vereadores Gildair Almeida e Josemar Nascimento, o presidente declarou aberta a sessão. Após oração, leitura e aprovação da ata da sessão anterior, foi lida a pauta com as seguintes matérias. Projeto de Lei do Legislativo 29, autoria Rogério Astória, dispõe sobre o Dia Municipal do Idoso, segunda votação. Projeto de Lei do Legislativo 30/2025, Valdiram Marques, institui o Programa Municipal de Coleta Domiciliar de Móveis, Computadores, Eletrodomésticos Inservíveis no município de Eunápolis, da outras providências em segunda votação. Projeto de Lei do Legislativo 31/2025, Gildair Almeida, institui o Dia Municipal dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclui no calendário oficial de eventos do município de Eunápolis, Bahia, e da outras providências, primeira discussão. Projeto de Lei do Legislativo 32, autoria Arilma Rodrigues, dispõe sobre a regulamentação de torneios e eventos de passarinheiros no município de Eunápolis, Bahia, estabelece distâncias mínimas em relação a granjas e da outras providências, primeira discussão. Projeto de Lei do Legislativo 33, Jorge Maécio, da nova redação à Lei Municipal 1295/2021, institui no âmbito municipal o Programa de Registro Civil na Maternidade e outras providências, acrescida do parágrafo 3º do artigo 1º em apresentação. Projeto de Lei do Legislativo 34, autoria Valdiram Marques, reconhece de utilidade pública a Associação Movimento das Donas de Casa de Eunápolis, Bahia, e da outras providências em apresentação. Veto ao projeto de lei do Legislativo 11/2025, que dispõe sobre o programa de distribuição de enxovais para gestantes a partir do 7º mês de gestação, primeira discussão. Requerimento de número 31/2025, autoria Jorge Maécio, requer do Poder Executivo Municipal o cumprimento da Lei 899, de 15 de outubro de 2013, que institui o Programa de Incentivo ao Esporte, destinado ao incentivo aos atletas, equipes e entidades sem fins lucrativos, cadastrados e ou convocados a comporem a equipe permanente ou de representação do município em competições oficiais do município de Eunápolis ou desenvolvedores de ações de estímulo ao esporte no município. Requer ainda a especial atenção ao ponto estabelecido no parágrafo 3º do artigo 1º, que diz: fica instituído no âmbito do município o Bolsa Atleta, que visa garantir recursos para a manutenção pessoal, a ser regulamentada pelo Poder Executivo através de decreto, cumprindo também o contido no artigo 7º da presente lei. Votação. Indicação 266, Raimundo Porrola indica ao chefe do Poder Executivo a conclusão da pavimentação asfáltica da rua Irmã Dulce, no bairro Itapuã, com meio-fio e drenagem para águas pluviais, elementos essenciais na infraestrutura urbana, proporcionando melhoria na mobilidade e facilitando o tráfego. Em votação. Indicação 267/2025, autoria Edmundo Novaes, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja realizada a interligação viária da Avenida Paulo Afonso, iniciando na unidade escolar Paulo Freire e se estendendo até a segunda praça da mesma rua, no bairro Alecrim 1. Votação. Indicação 268/2025, autoria Valdiram Marques, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja providenciada a instalação de um semáforo no trevo de acesso aos bairros Urbis 1 e 2, especificamente na entrada do bairro que interliga a BR-101. Votação. Indicação 270, autoria Adriano Cardoso, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica com a devida estrutura para o escoamento das águas pluviais da rua Santa Cruz, no bairro do Piqui. Em votação. Indicação 271, Saulo Cardoso, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal iluminação pública e pavimentação com sistema de drenagem de águas pluviais, borda das calçadas meio-fio
e sinalização de trânsito para a Avenida Paulo de Tarso Alvim, conhecida como Corrida de Cavalos, situada entre os bairros Juca Rosa e Jardim Amendoeira, em votação. Indicação 272, autoria Rogério Astória, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal as sinalizações horizontal, vertical, pintura de faixa de pedestres na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao número 425 no centro, tendo em vista o grande fluxo de pedestres, pacientes em tratamento na clínica de hemodiálise Santa Cruz e veículos e vans e outros veículos que vêm de outros municípios com pacientes diariamente para esse local. Votação. Indicação de número 273, Renato Bromochenko, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja realizada com urgência o início das obras de recuperação da rua Jacarandá, no bairro do Pequi, especialmente no trecho entre a rua Cristóvão Colombo e Tupiniquins. Ressalta-se que, devido aos grandes buracos existentes, a via encontra-se parcialmente interditada, sinalizada com placas, o que tem dificultado o tráfego local. Votação. Indicação 275, Ademir Freire indica ao chefe do Poder Executivo, por meio da Secretaria, sejam tomadas as providências necessárias para as obras de pavimentação completa, implantação do sistema de drenagem pluvial, limpeza, desobstrução e recuperação do trecho tomado pelo mato da rua Dom Vital, estabelecendo a ligação entre os bairros Rosa Neto e Juca Rosa, em votação. Indicação 276, Carmen Lúcia indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica com a devida estrutura para o escoamento das águas pluviais da rua Antônio José Magalhães Viana, situado no bairro Santa Isabel, em votação. Indicação 277, autoria Wellington Rodrigues, indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação asfáltica com a devida estrutura de escoamento das águas pluviais da rua Aruba, no bairro de Naborges, em votação. Após o intervalo regimental, foi aberto um pequeno expediente. Os vereadores Rogério Astória, Renato Bromochenko e Jorge Maestre usaram a tribuna para tratar das matérias da pauta. No grande expediente, Rogério Astória proferiu críticas à administração municipal e relacionou diversos problemas de ordem pública. Concluiu afirmando que, se as votações na Câmara não servirem para o bem do povo, não servem para mais nada. O vereador Jorge Maestre apresentou diversos ofícios do seu gabinete a diferentes setores do município e alegou que nenhum deles foi respondido. Questionou o veto ao projeto 11 e afirmou acreditar que os edis votarão a favor da distribuição de enxovais para quem precisa. Voltou a falar de diversos problemas no hospital regional e pediu respeito a Eunápolis. O vereador Ademir Freire defendeu a indicação 275 de sua autoria, pediu que a secretária de Educação fiscalize a empresa de transporte escolar, explicou que nunca protocolou nenhum ofício em nome da Comissão de Educação, como disseram. Em a parte, Jorge Maestre afirmou ter sido importante o esclarecimento de que a secretária estava errada quando disse que o vereador aparteado protocolou ofícios em nome da Comissão de Educação. Ademir Freire elogiou o trabalho da Secretaria de Saúde, da Secretária de Saúde, culpou a empresa que administra o Hospital Regional pelos problemas que acontecem no local, chamou a atenção do município para fiscalizar o serviço prestado pela referida empresa. Edmundo Novaes também usou a tribuna, falou das suas indicações em prol da população, cobrou celeridade na iluminação das ruas. Em seu pronunciamento, Saulo Cardoso justificou a apresentação da indicação para o bairro Jardim Amendoeira, alegando que o referido bairro já existe há mais de 20 anos e não recebe serviços públicos. Questionou o fato de já ter chegado ao município até o mês de maio 27 milhões do Fundeb, mas mesmo assim as escolas estão sem reformas e sem diversos profissionais. Expôs ainda que a cidade, após 8 meses de gestão, está cheia de lixo, falta iluminação pública, falta sinalização de trânsito nas ruas. Hospital Regional e Posto de Saúde com problemas. Em a parte, Renato Bromochenko acrescentou que fizeram tantas cobranças na gestão anterior. No entanto, o prefeito atual mantém empresas que já prestavam serviços no mandato de Cordelia Torres. O vereador Saulo Cardoso concluiu afirmando que continuará fazendo o seu serviço até o último dia de mandato. Aberto o processo de votação, todas as matérias em pauta foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, os projetos de lei do Legislativo 29 e 30, em votação única, o requerimento de número 31 e indicações 259, 266, 267, 268,
270, 271, 272, 273 e a 276 e 277. Nada mais haver a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença da imprensa e do público presente e aos munícipes que assistiram à sessão pela página do Legislativo, Sala das Sessões, em 14 de agosto de 2025. Coloco a ata em discussão. A ata em votação. A ata está em votação. A ata está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências em matéria da ordem do dia. Bom dia a todos. Indicação número 259/2025 ao Poder Executivo Municipal, o calçamento da Rua Guiné, no bairro de Inabóis, vereador Josemar Nascimento da Silva. Indicação número 269/2025 ao Poder Executivo Municipal, a pavimentação asfáltica da Rua Bahia, no bairro Nova Eunápolis, com a devida estrutura para escoamento das águas pluviais, vereador Baldo Suzar. Indicação número 278/2025 ao Poder Executivo Municipal, a construção de um trevo no acesso no bairro Rosa Neto, a BR-101, bem como a instalação de um semáforo no referido local, vereador Edmundo Novaes. Indicação número 279/2025 ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de encaminhar projeto de lei visando a criação do Conselho Municipal das Cidades, com o objetivo de promover a participação da sociedade civil na formulação e acompanhamento de políticas públicas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento e mobilidade, vereador Rogério Astória. Indicação número 280/2025 ao Poder Executivo, por meio da sua secretaria competente, sejam tomadas as providências necessárias de realização de obras de infraestrutura urbana e melhorias correlatas na rua Ayrton Senna e suas travessas situadas no bairro Moisés Reis deste município, vereador Ademir Freire. Indicação número 281/2025 ao Poder Executivo Municipal a implantação de abrigos de transporte urbano, pontos de ônibus em diversos locais estratégicos da cidade de Eunápolis, a fim de garantir mais segurança, conforto e dignidade aos usuários do transporte coletivo, vereador Jorge Maécio. Indicação número 282/2025 ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de um programa destinado à construção gratuita de calçadas nas ruas que estão sendo pavimentadas, vereador Valdiran Marques. Indicação número 283/2025 ao Poder Executivo Municipal o recapeamento asfáltico da Avenida Oswaldo Doria de Melo Filho, localizada entre a Urbis 1 e 2, vereador Pedro Henrique de Melo Queiroz. Indicação número 284/2025 ao Poder Executivo Municipal, assaltamento da rua Itaubim, no bairro Minas Gerais, vereadora Arilma Rodrigues. Projeto de lei do Legislativo de número 35, de 21 de agosto de 2025, dispõe sobre a instituição de uma política de prevenção à violência contra profissionais da educação no âmbito do município de Eunápolis e da outras providências, vereador Jorge Maécio. Mensagem de gabinete número 18/2025, assunto: mensagem de veto integral ao projeto de lei do Legislativo número 10/2025,
que institui o Programa Municipal de Tratamento de Pés Diabéticos utilizando técnicas de medicina neuropática, naturopática no município de Eunápolis e da outras providências. Mensagem do gabinete número 21/2025. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-os cordialmente, venho por meio desta, da qualidade... Só um momento. Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio desta, na qualidade de prefeito municipal, encaminhar a presente mensagem de veto integral ao projeto de lei legislativo número 018/2025, aprovado por esta egrégia Câmara, que institui o Programa de Ação Integrada e Continuada de Atenção às pessoas em situação de rua, usuárias abusivas de álcool e outras drogas no município de Eunápolis e da outras providências. Mensagem de veto número 025/2025. Assunto: mensagem de veto integral ao projeto de lei legislativo número 21/2025, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar a Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, no âmbito municipal de Eunápolis, para a prestação de serviço de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica e da outras providências. Agora, teria aqui o parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Indústria, Comércio e Defesa do Consumidor. Assunto: veto integral ao projeto de lei legislativo número 11/2025, autor Poder Executivo Municipal. Número 1, introdução. Vem a estas comissões a mensagem de veto total encaminhada pelo chefe do Poder Executivo ao projeto de lei de número 11/2025, de autoria da vereadora Arilma Rodrigues de Souza Alves, que dispõe sobre a distribuição de enxovais para gestantes a partir do 7º mês de gestação no município de Eunápolis, Bahia e da outras providências. O Executivo fundamenta o veto nos seguintes pontos principais. Letra A, existência de legislação federal e municipal prévia sobre a matéria. Letra B, suposto vício formal de iniciativa por instituir programa e atribuir responsabilidades à Secretaria Municipal de Assistência Social. Letra C, impactos administrativos e financeiros sem previsão orçamentária específica. Letra D, risco de redundância legislativa e afronta ao princípio da separação dos poderes. Compete a essas comissões apreciar a legalidade e constitucionalidade da matéria, avaliando se as razões apresentadas justificam a manutenção do veto ou se há fundamento para sua rejeição. Número 2. Análise dos argumentos do veto. 1. Alegada redundância legislativa. O argumento de que o projeto de lei seria desnecessário por já existir previsão na lei municipal número 1023/2015 não se sustenta integralmente. A referida lei trata genericamente do benefício de natalidade, sem detalhar critérios como momento de concessão, itens mínimos de que compõem o enxoval, comprovação de residência, inscrição em programas sociais. O projeto número 11/2025, portanto, não cria benefício novo, mas aperfeiçoa e dá maior segurança jurídica a uma política já existente, impedindo que seja modificada ou suprimida por simples ato administrativo. Número 2, suposto vício formal de iniciativa. O texto não interfere na organização interna da Secretaria de Assistência Social, não cria cargos nem altera a estrutura administrativa, apenas define diretrizes gerais de política pública, atribuindo ao Executivo a regulamentação e execução. A Constituição Federal, em seu artigo 30, assegura ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, o que inclui políticas de proteção social, desde que respeitada a autonomia administrativa do Executivo, o que ocorreu no caso presente. Número 3, impacto financeiro e lei de responsabilidade fiscal. Não aumento automático de despesa. A execução poderá ocorrer dentro da dotação já existente para o benefício de natalidade, com os recursos com financiamento municipal, estadual e federal. O próprio projeto condiciona a execução à existência de dotações orçamentárias próprias, artigo 6º, atendendo ao princípio da responsabilidade fiscal. Número 4, suposto risco de precedente. A aprovação da lei não representa ingerência indevida nem incentiva a proliferação de normas redundantes. Pelo contrário, consolida um direito social com critérios claros, garantindo isonomia no atendimento e transparência para a população beneficiada. Número 13, conclusão. Diante do exposto, essas comissões emitem parecer contrário à manutenção do veto integral do Poder Executivo ao projeto de lei número 11/2025, recomendando a sua rejeição e a consequente promulgação do texto aprovado por essa Casa Legislativa. Sala das Comissões, 14 de agosto de 2025,
Renato Bromocheque, presidente, Saulo da Silva Cardoso, relator, Francisco Rogério Gonçalves Oliveira, secretário. Indicação número 285/2025, ao Poder Executivo Municipal, a reforma de toda a estrutura interna e externa do prédio e melhoria em toda a iluminação, em que também seja instalada uma academia de saúde contendo equipamentos com acessibilidade para o Centro de Iniciação ao Esporte, Estação Cidadania, que fica situada no bairro Juca Rosa, vereador Saulo da Silva Cardoso. Atestado médico. Atesto para os devidos fins que o senhor Renato Oliveira Bromoschenko foi submetido a colecistectomia vídeo CID K80 no dia 19/8/2025, devendo ficar afastado das suas atividades laborativas por 15 dias a partir da data da cirurgia. Dr. Rodrigo Friso. Sem mais, presidente. Declaro intervalo regimental.
Declaro aberto o pequeno expediente. Vereadores, inscrições prévias. Inscrições para o pequeno expediente. Mais alguém no pequeno expediente? Inscrição encerrada. Com a palavra, vereador Rogério Astória. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhoras e senhores presentes, também nos acompanham nas redes sociais. Bem, eu trago hoje uma indicação bem relevante para o desenvolvimento futuro da nossa cidade, que é a criação de um Conselho das Cidades, Conselho Municipal das Cidades. Não existe ainda e ele deveria existir. Infelizmente, não é só em Eunápolis. O número Bahia, apenas 13% das cidades tem. No Brasil, um pouco mais. No Nordeste, mais ou menos. Mas pela compreensão da importância deste conselho, eu tenho certeza que vocês vão concordar e vão aprovar com a criação deste conselho. A criação do Conselho das Cidades está alinhada com os princípios da gestão democrática das cidades, conforme previsto no Estatuto da Cidade, conforme lei federal. Esse conselho atuaria como órgão consultivo e deliberativo, possibilitando o diálogo entre o poder público e a sociedade civil organizada na formulação das políticas urbanas. Além disso, o Conselho das Cidades é uma instância prevista pelo Ministério das Cidades e contribui diretamente para a captação de recursos. Observe que, se nós não tivermos isso regulamentado, nós teremos dificuldade, o gestor, o município, de captar recursos. E o planejamento participativo, promovendo maior transparência e eficácia na gestão urbana. A criação desse órgão pode envolver representantes do Poder Executivo, Legislativo, movimentos sociais, sindicatos, entidades empresariais, ONGs, conselhos profissionais, universidades, entre outros segmentos da sociedade. Então eu conto com o apoio de cada um. Imagine que a cidade vive muitos problemas complexos na sua questão urbana, trânsito, enfim, várias coisas que devem ser discutidos com o gestor municipal através do conselho, com a participação da sociedade. Então, é de muita importância e eu conto com vocês. Esse conselho não pode ser criado pelo legislativo, apenas o gestor que pode criá-lo. Então, por isso é apenas uma indicação, não é um projeto de lei. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jorge Maestro. Pequeno expediente. Oi,
Só foi você olhar para cá e ele funcionou. Bom dia a todos. Cumprimento aos vereadores na pessoa do nosso presidente Valdir Marques, a todo o público presente, a imprensa. Pequeno expediente, eu vou falar com relação a algumas pautas que temos na ordem do dia, mas em especial a votação de um veto, que eu já falei 2 vezes sobre esse assunto aqui, e a apresentação de mais 4 vetos. O Executivo, através de sua procuradora, que eu não sei o que está se passando na cabeça dela, começou a vetar os projetos, querer mandar veto para a Câmara para vetar projeto dos vereadores. O que é veto? Veto é quando a gente trabalha durante 2, 3 meses para elaborar um projeto de lei que dê ao município regularização para ele efetuar algumas condições de melhoria à nossa cidade, seja ele projeto de lei voltado à saúde, à educação, à infraestrutura, à assistência social. E aí a gente encaminha esse projeto à casa, o presidente da casa, ele coloca em apresentação. Após a sua apresentação, tem mais 2 semanas de discussão. Após as 2 semanas de discussão, tem mais uma outra semana para a primeira votação e depois segunda votação. Então, vereador Adriano, a gente vê que o projeto fica na casa tramitando por no mínimo 30 dias. Prazo suficiente para que alguma pessoa do Poder Executivo, se ver e perceber que o projeto não tem constitucionalidade, entrar em contato com a casa, através da mesa diretora, conversar com o presidente ou com a liderança, e chamar o vereador que está apresentando o projeto para fazer uma pequena correção, que muitas vezes isso aí já resolveria o problema. Mas todas as vezes que a gente apresenta um projeto aqui, vereador Edmundo, a gente faz de acordo com a caixa de ressonância que somos. Nós estamos diante do povo, presente com o povo, e aí a gente vê as necessidades de que tem alguma coisa que pode ser feita por aquele cidadão, a exemplo do projeto da vereadora Arilma, convivendo com as mulheres mais carentes, e, de repente, traz-se para casa para criar um mecanismo de ilegalidade para que o Poder Executivo possa executar aquele serviço à população. Então, esses 30 dias, mais os 30 ou 60 que o vereador gastou para elaborar essa lei, esse projeto de lei, é votado, depois ele vota em segunda votação, encaminha-se novamente para o Executivo para que ele possa sancionar essa lei. Aí quando a gente chega lá, uma procuradora, que é o meu ponto de vista, está taxando essa Câmara de idiota, porque durante um ano 10 ou 12 projetos, dos 10 ou 12, 5 ela manda para casa para poder vetar, porque aqui não é o prefeito que mandou, não. Isso aqui foi uma determinação, um estudo que a Procuradoria do município fez e informou. Assim como a casa que tem também um procurador, o presidente vai consultá-lo e ele vai dizer isso aqui está irregular e pronto. Mas a gente está faltando o diálogo. Por quê? A partir do momento que essa lei foi votada nesta casa e aprovada, a sociedade fica sabendo. Aí essa lei vai para lá, daqui a pouco ela volta, vereador Wellington, e dizendo que a lei está errada. Ué, por que não consertou isso antes? Quer dizer que a verdade só prevalece do lado de lá? Nós temos um parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, informando que não existe nenhum vício dentro do projeto e nenhuma criação de despesa, porque, principalmente em especial a esse veto que está em votação hoje, já existe previsão orçamentária para isso. Então, a Secretaria de Assistência Social, que não está funcionando em nada, agora ainda quer botar o vereador no ridículo, fazendo com que vocês, vereadores, votem contra um projeto que vocês votaram a favor. Pelo amor de Deus, isso aqui virou o quê? A extensão da prefeitura? E nós não podemos permitir isso. Nós somos poderes independentes e nunca, em nenhum momento, eu vi esta casa, na gestão do vereador Valdirã, tentar usurpar poderes ou tentar passar por cima ou atropelar qualquer um que fosse
o segmento de projetos que aqui chegou. Tramitou de forma legal, correu tudo certinho. Então eu peço aos vereadores que não vote contra o colega de vocês. Deixe Conclusão. o poder, a procuradora judicializar e ela que prove que nós estamos errados. Porque o parecer da comissão, que foi lido aí agora, diz que o projeto tem constitucionalidade. Obrigado a todos e um bom dia. Encerrado o pequeno expediente, inscrições prévias para o grande expediente. Vereadores, por favor, se inscreverem. Grande expediente. Mais alguém no grande expediente? Inscrições, grande expediente, encerrado. Com a palavra o vereador Rogério Astória. Cumprimento a todos novamente e agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui falando de forma especial o que vou falar hoje. É com um coração partido, inclusive, mas preocupado, mas eu preciso falar. Eu entendo, você também, nós sermos também parte da solução, da busca de solução para o que estamos vivendo. Precisamos falar da realidade dos nossos adolescentes e jovens. Uma geração que enfrenta vícios, que prendem e a desviam. Vícios das redes sociais, vícios das drogas, do álcool. Uma geração que busca referência, mas muitas vezes encontra silêncio e abandono. É doloroso admitir, é verdade, mas parte dessa responsabilidade é nossa. Como sociedade, muitos pais e mães, tomados pela correria da vida, acreditam que dar coisas materiais basta. Mas nossos filhos não precisam apenas de presentes materiais. Precisam de tempo de atenção, de diálogo. Quando isso faltam, crescem frágeis, sem domínio de suas emoções, sem inteligência emocional, e os reflexos estão aí. Violência contra a mulher. Haja visto que casos recentes na mídia nacional da violência de forma assim crescente contra a mulher. Eu fico a pensar, por que isso? Por que não há controle sobre a raiva? E é sabido que não é só contra a mulher. Há situações no trânsito que não dá para entender por uma razão muito simples. Se briga, até se mata. Isso é um descontrole das emoções. Isso é não conhecimento de si. Deixar a raiva dominar. Conflitos no trabalho. Vocês sabiam que 90% das demissões e dos pedidos de demissões nos trabalhos não é por falta de conhecimento da função, é por falta de saber se relacionar com o outro, de saber ter controle, autodomínio. Enfim, a intolerância está em todos os lugares. Numa tentativa de ajudar, de contribuir como vereador, nós até criamos um programa e estamos levando aos adolescentes e jovens das escolas da cidade para justamente dizer, para eles saberem enfrentar essas situações, eles entenderem que isso é real, o medo, a alegria, a tristeza e a raiva, são as emoções básicas. Porém, a responsabilidade não é só das famílias, também nossas escolas sofrem.
E isso é real aqui na nossa cidade. O ensino fundamental, que deveria ser a base sólida da formação cidadã, está quase que abandonada pela falta de atenção do gestor municipal. Falta investimento, falta condições dignas de trabalho, falta apoio aos nossos professores, que todos os dias enfrentam enormes dificuldades para lidar com essa geração que clama por orientação. Não há como exigir resultados de qualidade se não cuidarmos daqueles que estão na linha de frente da educação, que são os nossos professores. Até sei que o CAED, que é uma das formas também de ajudá-los, está a ponto de reiniciar o trabalho com um local apropriado. E para piorar, nossos jovens crescem assistindo a uma política, e aí tem tudo a ver conosco, com a nossa classe. Uma política muitas vezes marcada pela corrupção, pela sede de poder e pela mentira. Crescem desacreditados, achando que desonestidade é regra e que o jeitinho é natural. Isso contamina não apenas a política, mas a sociedade em todas as suas camadas. Mas, senhoras e senhores, há uma dimensão fundamental que não podemos esquecer, que é a fé em Deus. Por isso eu disse que com alegria eu trago essa dimensão. A fé é um alicerce que fortalece o espírito, que dá sentido, que alimenta a esperança e que ajuda cada jovem, cada família a enfrentar as tempestades. Sem fé o vazio toma conta. Com fé encontramos força para recomeçar, coragem para resistir e luz para discernir o caminho certo. Precisamos sim incentivar que a fé seja vivida dia a dia, que seja exemplo em nossas casas, que seja sustentação dos momentos de dor e que seja celebrada como força transformadora da nossa sociedade. Por isso defendo a transformação que tanto desejamos, que precisa passar por 3 pilares: família, educação e fé. Família presente, educação de qualidade e fé em Deus como fundamento para o caráter e para a esperança. Cada jovem perdido é um pedaço de futuro que deixamos escapar. E eu estou tão sensível a essa realidade porque eu estou vivendo dia a dia. Eu estou indo nas escolas municipais do Ensino Fundamental 2. E estou vendo como nossos jovens estão realmente desacreditados. Nas famílias que também tenho participação em grupos de família, vejo pessoas que têm condição econômica decente, não entendeu ainda que filho não é o mundo que cria. É a família, basicamente, que dá a primeira orientação. E a gente tem vivido, eu, por exemplo, quando vou na escola do meu filho, reuniões de pais e mestres, que é uma escola particular, tem 30 alunos e tem 6 pais participando da reunião. Então tem muito pai e mãe delegando ao Estado, às escolas, a educação, a formação de caráter dos filhos. E aos jovens, eu quero finalizar dizendo o seguinte: que não troque um instante de prazer pelo sonho da sua vida. Porque muitas vezes, principalmente os jovens, mas todos nós cometemos essa grave falha. Temos um sonho, temos uma expectativa, nos esforçamos, mas às vezes um pequeno momento de prazer a gente abandona e troca pelo nosso sonho. Então, os jovens também contribuam, entendam que precisam ser disciplinados e buscarem. Que não nos falte voz para denunciar, mas também mãos para agir. Que não nos falte fé para acreditar e coragem para transformar. Que Deus sempre nos fortaleça, nos motive, nos instrua, tenha misericórdia de cada um de nós, de cada um de vocês, de cada família da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, grande expediente, vereador Saulo Cardoso.
Bom dia a todos, bom dia aos nobres vereadores, vereador Gildaí, cumprimento também ao público presente, em nome da Guarda Municipal, Amaral, que está ali presente. E nesta sessão de hoje, a gente traz a indicação ao Poder Executivo ali para o CIE, Centro de Iniciação ao Esporte, Estação Cidadania, no bairro Juca Rosa e Sapucaíra, né, na divisa ali dos bairros. Localidade essa onde que já está precisando urgentemente de melhoria, e a gente solicita nesta indicação que seja feita aí uma reforma na sua estrutura interna e externa do prédio, toda a sua iluminação, e também que seja implantada uma academia de saúde contendo equipamentos com acessibilidade para os usuários que assim precisam desta prática de exercício com esses equipamentos com acessibilidade. Essa é a nossa indicação desta quinta-feira, 21 de agosto. Também quero aqui, eu não gosto de criar polêmica, mas é necessário fazer pontuações, porque quando se trata do exercício do vereador, aqui que é meu lugar de dar resposta para a sociedade, não é através de redes sociais em bate-boca ou respostas. Eu participo de inúmeros grupos, estou inserido e nunca comento, não converso neles, porque para mim eu tenho muitas outras coisas para me fazer do que estar em grupos de WhatsApp. Respeito quem gosta, mas não é minha prática, até porque eu tenho muita coisa para me fazer no meu dia a dia, no meu trabalho. Mas ontem foi motivo aí de áudios nos grupos de WhatsApp da política. Eu acho que é mais politicagem do que política, porque a política é realmente saudável, vereador Josemar, ela é boa. Mas quando é a politicagem, ela estraga a sociedade. E aí meu nome surgiu aí. E quando se trata do nome pessoal, eu vou falar pessoal na justiça. Quando se trata do vereador, se for concernente ao mandato, eu vou vir à tribuna e vou expor como vereador. Ou, se preciso for, também na justiça. Há 5 meses atrás aqui, vereador Rogério, eu falei direcionada ao prefeito em uma das minhas falas, e eu disse: prefeito, se o senhor permanecer com sua equipe, os seus aliados, com os mesmos erros, o senhor vai ter novamente apenas um mandato. E parece que eu já tinha uma bola de cristal prevendo o que ia acontecer ao longo dos meses. Chegou a eleição para testar isso? Não. Por isso que eu espero que ele acerte o passo. E por isso que eu estou aqui novamente, após 5 meses, repetindo: cuidado com os aliados que o senhor tem e com sua equipe. Onde que eu quero chegar? Vereador, o senhor falou aqui da juventude desacreditada. E o senhor sabe por que muitas das vezes a juventude fica desacreditada? Principalmente quando parte dos políticos. Porque é o político que faz gerir todo o sistema que compõe a governança de um município, de um estado, de um país. E isso vai caindo em descrédito, porque vê os políticos amordaçados e de braço cruzado, onde que poderia estar fazendo realmente o seu verdadeiro papel. E muitas das vezes é questionado qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, de um deputado, e muitas das vezes as pessoas não sabem diferenciar isso. E ontem, ao me mandar, porque eu não, como eu disse, eu não perco meu tempo em grupos, é tanto que fica tudo silenciado lá no arquivado, que eu nem vejo chegando mensagem, várias pessoas me mandaram. E aí eu tive a curiosidade de ouvir um dos áudios, um senhor chamado Valvir Vieira, que se diz no áudio até que gosta de mim, que é meu amigo, mas se isso é amigo, não sei o que é outra coisa. Então, no áudio aqui, vou falar um pouquinho do que transcrevi, o áudio dele, que está lá no grupo aberto ao público, são inúmeras pessoas. Aqui ele diz: esse vereador, velho, pelo amor de Deus, Saulo só procura, velho, só procura as encostas dos problemas mais graves da cidade. E ninguém vai consertar isso em 4 anos de mandato, não. Pelo amor de Deus, nós
temos outras prioridades. Nós temos outras prioridades. Essas encostas, se não solucionadas, serão solucionadas em outro momento. Essas encostas serão solucionadas em outro momento. E diz ainda: você não tem o que fazer, não, Saulo? Expor essa realidade para a sociedade é vergonhoso. Você passou 4 anos e nunca foi aí. Seu primeiro mandato e passando um papel ridículo. Pois bem, eu não sei se o empresário Valvi é funcionário do município, secretário, se é prestador de serviço, não sei. É porque ele disse que é meu amigo, mas eu, particularmente, eu não tenho essas informações. Vou procurar saber. Porque quando ele fala aqui, pelo amor de Deus, nós temos outras prioridades, ele está se tratando em nome do governo, porque o prefeito não mandou um advogado, nem colocou líder de governo, nem colocou nenhum secretário para entrar em contato e me passar essa informação. Foi em um grupo aberto ao público. Então, quando se trata do vereador Saulo, eu venho na tribuna expor essa situação. Então, eu gostaria depois de entender sobre isso. E também quero falar, quando ele diz aqui que 4 anos eu nunca fui a este local. Eu não fui 4 anos não, senhor Valvi. Eu fui 38 anos da minha vida, pois lá mora mais de 5 familiares meus, são residências que moram lá. Pessoas da minha família que moram lá. É 38 anos da minha vida, minha infância foi naquela localidade. Por incrível que pareça, você foi infeliz em fazer esse comentário referente à Rua Belmonte. Se eu for citar nomes aqui, eu vou falar nome de inúmeros moradores que me conhecem desde a minha infância. Inclusive, aquela casa onde que eu faço o vídeo, que está do meu lado aqui direito do vídeo, é de um primo, que chama Aguinaldo, viu, seu Valvio? O senhor pode ir lá relatar para ele o que ele sente na pele. Minha tia Antônia, que mora um pouquinho mais acima, pergunte para ela a situação, quando chove, como que fica as encostas, onde os filhos e os netos dela moram. Pergunte para eles qual é a realidade de lá. E sendo que lá não é prioridade, viu? Lá não é prioridade. Mas vamos lá. Como ele disse que 4 anos eu nunca fui lá, fui sim. Seu primeiro mandato e passando um papel ridículo. Aí, vereador Rogério, eu volto a dizer para o senhor, qual é o papel do vereador? Porque até então eu estou achando que o papel do vereador é tirar foto depois que fez uma capina, depois que fez um patrulhamento, quando vai entregar equipamento. O papel do vereador é esse aí? Ficar elogiando gestão? Não. Elogiar, quem tem que fazer isso são as empresas que são contratadas para prestar o serviço de comunicação, de marketing, está lá para divulgar a página da prefeitura, do prefeito, não da prefeitura. A prefeitura tem que tratar do que foi executado, não para elogiar. Então, essa é a pura realidade do que a gente tem vivido. Ou seja, é a inversão dos valores do vereador. O vereador não tem que denunciar não, ou seja, ele não pode ir para a periferia não, viu? Ele tem que ficar lá na região central. Mas já que ele quer que eu saia da periferia, porque ele disse que eu ando muito na periferia, é sinal que ele realmente não acompanha meu trabalho, ainda bem. Então, senhor Valvi, já que o senhor está dizendo, por que é outras prioridades, que eu só fico na periferia, por que até hoje a Praça do Juca Rosa, que foi indicação minha no começo do mandato, Praça do Juca Rosa é uma região central do bairro, eu não estou falando de canto de periferia não. Por que está abandonado até hoje? Chuchu do Esporte está toda semana lá, com um bocado de jovem, numa areia lá toda degradada, uma praça cheia de vergalhão para fora, com um banco quebrado. Pera lá, Saulo, mas a ex-prefeita foi muito ruim, foi. Mas Roberto foi prefeito 12 anos. Me desculpa, prefeito, agora vim falar de 12 anos da sua gestão, coisa que eu não venho falando. Mas, infelizmente, se tem alguém outorgado pelo senhor para estar falando em nome da gestão, agora eu tenho que ir na ferida. O senhor foi prefeito 12 anos. Por que a Praça do Juca Rosa está um terror? Por que a Praça do Pequi, a academia que tem lá, está quebrada? É região central. Por quê? Por que a Praça do Dinabó, já que disse que a prefeita não fez nada, a prefeita fez uma bonita praça aqui no Dinaborges. Por que ela está sem manutenção? Por que o equipamento está quebrado? É região central. E eu acho que parece que até o bairro que o empresário Valvi mora, se não me falha a memória. Por que a UPA do Rosa Neto nunca saiu do papel? Por quê? É uma região mais central, eu não estou falando de canto de periferia. Por que a UTI neonatal nunca aconteceu? Estamos falando aqui. Hospital regional, não estou falando de canto de bairro. O tapa-buraco da Avenida Brasil, entre o Juca Rosa e Sapucaeira, não é canto de bairro não, viu? Até hoje não voltou para terminar. Por que ainda continua com problemas na educação, faltando professores? Ué, estou falando só de canto de bairro não. Por que a escola Nicolau Coelho, quando chove, é uma lagoa? É uma lagoa. Presidente, só para me concluir, é uma lagoa. Então,
eu não vim aqui para fazer politicagem, não. Eu vim para defender realmente os que mais precisam. Se preciso for, presidente, só para concluir, se for preciso for, vou ficar aqui até meu último dia de mandato repetindo as mesmas coisas. E eu quero deixar bem claro, eu não entrei na política por profissão, não. Eu não entrei com pensamento de reeleição, não. Quem decide reeleição de um político é o povo. Então eu estou aqui para fazer o meu papel e eu não sei qual é o meu destino daqui 30 segundos, daqui 1 segundo que eu posso desmaiar aqui. Essa é a minha missão. Que Deus abençoe nosso Eunápolis.